para ministrar individual. Senhor, use e abusa dele nessa noite, abençoa teu filho também, a sua necessidade, aquilo que tem clamado, buscado, pedido, ó Pai, e que, ó Deus amado, Deus querido, seja amado uma instrumento teu, ó Pai, nesse lugar que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Eu quero dizer para você, para mim não há tristeza que possa impedir de glorificar o nome do Senhor, de me estar alegre com Deus, amém? Dá para aumentar um pouquinho o som do Erói, som do fundo musical. Aleluia. Mais um pouquinho. Aí tá bom. Quem está feliz dá glória a Deus, e quem está triste bate palma. Aleluia. Santíssimo Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, não faço nada para ti com tristeza, que nem chateado, porque o Senhor não tem culpa do processo que eu estou passando, e nem do seu que você também está passando. O processo muitas vezes é necessário, porque através do processo é que nós crescemos espiritualmente, crescemos em todas as áreas, vem a sabedoria, vem tudo, porque o processo é para a gente crescer em todas as áreas, para que possamos ser adultos e deixarmos de ser crianças, amém? Santíssimo Deus e eterno Pai, nesta noite, nesse dia, ó Deus, ó Pai, como de classe, toda segunda-feira, ó Deus, neste lugar estou para falar do teu amor. Falar, ó Deus, ó Pai, daquilo que interessa ao Senhor, não aquilo que interessa a mim. E tudo que interessa ao Senhor, ó Deus, ó Pai, eu estou disposto a chorar, a gritar, a sofrer, porque Ele é base através do meu sofrimento, ó Deus, ó Pai, que muita gente tem alcançado da tua parte, aquilo que os médicos não têm condição de fazer, aquilo que o ser humano não tem condição de fazer, mas aí, ó Deus, ó Pai, diante desse quebra-quebra, aí o Senhor me usa pela infinita e gloriosa misericórdia. Tenha compaixão de mim, ó Deus, tenha piedade de mim, que o Senhor venha ter misericórdia, ó Deus, ó Pai, porque a sua misericórdia, ó Deus, ela se renova a cada dia. Como diz a tua palavra, de lá que vem o socorro. Tenho pedido socorro ao Senhor, ó Deus, ó Pai, por algo que a igreja precisa, que a igreja necessita, e é preciso que o Senhor envie esse socorro para que possamos estar alegres, muito mais felizes na sua presença. A palavra está aqui no livro de Mateus, do capítulo 26, do versículo 50 ao versículo 52. Amém? Está de boa, né? Jesus, porém, disse-lhes, amigos, porque viesse então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com ele com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o cérebro do sumo sacerdote, cortou-lhe as orelhas, e então Jesus disse: meta no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançaram mão da espada, a espada matarei. Ativar o essa palavra me chama muita atenção, não? Amém?
Nós vamos falar hoje exatamente de crente que está completamente tomado de ódio, de raiva, de ira, que ainda não conseguiu se libertar dos frutos da carne. Amém, igreja? Bate palma para mim. Eu quero dizer para você, revasse, para você que tem o hábito de estar no trânsito dirigindo, e quando alguém passa que dá uma fechadinha, você está muito pressa, tem vontade de sair do carro, atropelar ele e fazer algo que não é para fazer. O título da mensagem ela vem referente exatamente que nós não devemos dar lugar ao diabo, que muitas vezes demos lugar a ele com as atitudes erradas, quando atropelamos uns aos outros sem nenhuma necessidade. A falta do Espírito, a falta, a ausência de Espírito de Deus tem sido constante na igreja do Senhor. Mas o fruto da carne está sempre presente. Você quer ver? Tem crente que não aguenta ver você prosperar. Entra-lhe uma ira nele e ele começa a orar, botar o joelho no chão para orar, para que Deus pegue aquela pessoa. Tem crente que não aguenta ver você prosperar. Tem crente que não aguenta ver você feliz na risada. Tem crente que não gosta de ver você casado. Você vem com sua esposa, você vem com seu esposo, porque ele não tem, ou ela não tem. Isso é levar-se a falta de libertação. Porque quando a gente adquire essa libertação, devemos possuir os frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, do versículo 22, que é a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há condenação. Mas o crente ele está completamente tomado de ódio, e esse ódio veio através desse homem chamado Lito, que ele implantou um ódio na igreja tão grande, e esse Malacheia, que são dois desgraçados, que implantou o sistema da raiva e do ódio. Essas pessoas precisam buscar de Deus uma tremenda libertação, porque eu nunca vi alguém que conhece esse livro que possa exatamente condenar as autoridades. No capítulo 13 de Romanos, a Bíblia vai dizer que toda a autoridade ela é outorgada por Deus. Devemos parabenizar ela exatamente se estivermos bem com ela. Agora, se estivermos mal, vamos condenar. E tem pessoas que conhecem essa palavra, mas adoram falar mal da autoridade. Mas vamos. E esse homem chamado Malacheia, ele está tomado de uma ira, de uma raiva tão grande, porque isso é caráter de Satanás. Mas igual mim. E aí é preciso também, mas pastor, você não pode estar falando de alguém que prega a palavra. O diabo também está pregando a palavra. O diabo prega a palavra, mas ele prega o jeito dele, porque ele pregou para Jesus, exatamente após Jesus ter saído do deserto, ele quis pregar para Jesus e quis botar Jesus à prova. Mas Jesus estava cheio do Espírito, e o homem que anda cheio do Espírito, ele não anda xingando ninguém, ele não anda com ódio, com raiva, com ciúme, inveja, ele não anda querendo atropelar ninguém, porque não há espaço para isso. Mas a Bíblia vai dizer que quando Pedro puxou essa espada e atingiu a orelha do soldado lá, a primeira coisa que Jesus fez foi mandar que ele recolhesse essa espada, porque ele não precisava de arma. E por falar em arma, quantos crentes cheios de pistola dentro de casa? Quantos crentes com punhal do tranca-rua dentro do seu lar? Quantos crentes exatamente com facões na mão? Quantos crentes na faixa usando desse tipo de artimanha mundana e dizendo que ele precisa dessas coisas? Isso é caráter de seu Malacheia e seu Lito, porque eles levassem a implantar isso na vida do cristão, do crente, que o cristão crente tem que andar armado, tem que deixar de comer para usar uma arma. Para criar. Jesus, quando cobrou de Pedro, ele disse para ele: bastava apenas eu orar meu pai mandaria uma série de anjos para acabar com todos. Mas aí não compreendi exatamente a vontade de Deus na minha vida. O que tem
devassa, é tomado de ódio da igreja. Pessoas devassas que muitas vezes, com tanta raiva, que vem dele orar para as pessoas continuar prosperando, ele vai orar uma tal de oração contrária, como se Deus recebesse essa sujeira. Isso é coisas velhas. E as pessoas, eles não procuram se desprender dessa velhice, desse evangelho velho, e não procuram se libertar e usar aquele segundo mandamento que a Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 40, a Bíblia vai dizer que o segundo mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas pastor, você falando desse jeito, você acabou de estourar com o homem aí. A maior forma de amar, presta bem atenção, a maior forma de você amar é simples usar a espada como correção. A espada que eu falo não é o facão, não é o canivete, não é o punhal. A espada que eu falo exatamente é esse livro. Como forma de amor, você precisa usar exatamente essa autoridade para que as pessoas venham alcançar de Deus a misericórdia e alcançar a salvação. Porque Paulo, quando ele enviou Tito à igreja de Creta, ele mandou repreender os falsos mestres, os falsos profetas, mandou repreender essa corja de miseráveis que andava enganando a igreja do Senhor. Naquele tempo, Paulo já mandava os apóstolos, os discípulos dele, a pregoar e a repreender aquelas doutrinas que eles implantavam. Por acaso ele odiava ou ele amava? O pai que ama seu filho, ele corrige. O Hebreus no capítulo 12, no versículo 5 ao 8, a Bíblia vai dizer que se você for corrigido por Deus e você não aceitar a correção, você é tratada e é tratado por machão. Mas se tu aceitar a correção, tu passa a ser tratada como filho e filha. E qual é o filho e a filha que não deve ser corrigido? Triste de mim, se Deus assim não me corrigisse, eu não seria esse homem que eu sou hoje, andando pelos Rio de Janeiro, andando pelos lugares mais tenebrosos, atrás de almas, encarando os piores satanás, que os piores diabos hoje estão dentro, em cima do altar. Aí, mas pastor, você não pode falar assim. Por acaso, você esqueceu que está no livro de Ezequiel, no capítulo 33? Se eu não passar para vocês aquilo que Deus tem que revelar, aquilo, as atitudes deles, e eu não disser nada, é claro, é oportunidade, vai ser muito difícil um dia eu encarar ou estar perto desse homem. Mas para Deus nada é impossível, como diz o livro de Lucas, no capítulo 37, nada é impossível, porque da forma que eu falo aqui, eu falo mais forte dentro da cara dele, mas ó, do que o profeta, o verdadeiro profeta, ele não liga para nada. Elias não ligou nada. Elias não se preocupou com a vida dele. Elias se preocupou em cumprir o ministério da parte de Deus. João Batista se preocupou em cumprir exatamente o ministério que foi incumbido a ele. Eu estou preocupado em cumprir exatamente aquilo que Deus tem me otorgado, porque eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar completamente mal com o mundo, mas eu quero estar bem com Deus. E para mim estar bem com Deus, eu não posso temer a ninguém, seja ele o próprio Lúcifer, eu não posso temer, porque Deus disse para mim não temer a esse indivíduo, mas se eu temesse a ele, porque tem o poder de matar a minha carne e lançar minha alma aonde ele quiser. Para mim não me comprometer exatamente contra a palavra, eu vou ser obrigado a dizer toda a verdade. Mas isso não é dito aqui não. Não é dito aqui para você ouvir através do celular, através da televisão.
Isso é dito lá na rua, no central do Brasil, lá no meio da cidade. Ela é base, lá no meio da cidade. Isso aqui é café pequeno para o que eles ouvem naquele lugar. Porque ele é base. O Deus que me levantou, Ele me ergue e me sustenta. Sabe por quê? Pastor, você não tem medo de morrer? Não, irmão. Quem tem medo de morrer é o crente desviado, tá bom? O crente que está afastado, o crente que está na igreja, mas está com o pé na igreja e outro pé lá no mundo, esse crente tem medo. Mas eu não tenho medo, não, porque eu sei para onde eu vou. Mas não. Eu sei para onde eu vou. Elevância, eu sei que está me esperando. E ninguém que tem o propósito de Deus morre antes do tempo. Quantas vezes esse povo quis matar Jesus, no templo mandou buscar ele, mas o tempo dele vai chegar. E o meu tempo também vai chegar. O livramento tem sido constante. Se não fosse assim, eu não estaria dentro das cavernas, rasgando a cabeça do porco. Não estaria dentro das comunidades, rasgando a cabeça do jacaré e dizendo para ele que eles têm que fazer. Ainda ontem, cheguei. Ontem deixei a 99 no aprisco, a 99 ovelha, e fui atrás de uma, vai fora. E ao chegar lá, ela disse, olhou para mim, ela achou que eu ia logo orar por ela. E quando eu olhei para ela, eu disse para ela, olha, você hoje escolhe a quinta morte. Aí veio o mistério de João, do capítulo 8, quando aquela prostituta, ela estava exatamente à beira da morte, muita gente com a perna na mão para espredejar ela, e ele olhou para todos, ela estava condenada à morte, mas Jesus era vida, e eu não vou levar a morte para ninguém. Onde eu vou levar a vida, porque a vida está comigo. A vida anda comigo. Essa foi a promessa que ele me fez, que andaria comigo até a consumação do céu. Só eu posso me ausentar dele. Mas ele, embora eu seja infiel, ele permanece fiel. E ela chegou lá, toda olhando assim, chegou meia. Mandei a igreja levantar o clamor. E ali trouxe para ela a palavra. Tem duas portas, filho, na tua frente. Uma é do cemitério, mas qual? E a outra é a porta da obra de Deus. Você escolhe das duas portas. Deus não vai deixar ele te curar, porque ele não me daria desse curar, me fez mandar para que não de carro. Para chegar aqui e sobrar você, não dizer toda a verdade na tua cara. Ela olhou para lá, olhou para cá, começou a chorar. Eu falei, choro não resolve o problema, filha. O choro ela não resolve o problema. O que resolve o problema é a atitude na nossa vida. E se tu não tem uma atitude, tu pode chorar a vida toda e continuar na mesmice do que vai para o inferno. O choro não te poupará do inferno. O que te poupa do inferno exatamente é o arrependimento. Se você não se arrepender, ele trouxe a porta do cemitério e o inferno está aberto para você. Olha, agora Deus vai curar você. Esse demônio que está na sua casa vai sair lá. Esse câncer que está na sua mão também sairá. Esse corpo seu que enche e desiste também vai sair. Só se Deus, só se a vida deixou de andar comigo. Eu tenho certeza que não. Porque eu sei do que eu me alimento, e sei do que eu como e do que bebo todo dia. Isso tem que ter certeza do que você faz. A Bíblia manda nós examinarmos. Se examinarmos 1 Coríntios, no capítulo 11, 28, nós temos que examinar. Você está bem com Deus? Você anda em conformidade com o que está na Escritura? Você anda exatamente na fiação com Deus? Você faz o que Deus está mandando? Então você pode pecar e cobrar de Deus. Mas caso contrário, você tem que fazer só chorar. Só que esse choro que você tem chorar aí, pelos problemas que tem te afligido, ele não vai resolver o teu problema. Deus já mandou você voltar para a obra. Deus já mandou você voltar para o hospital. Deus já mandou você sair, largar essa
E você vai jogar fora. Porque a oportunidade que ele deu àquela prostituta, mas vamos. A oportunidade que ele deu àquela prostituta, ela nunca mais largou aquela oportunidade. Mas vocês têm uma mania de fazer Deus de idiota. Preste bem atenção. Malaquias no capítulo 16, no capítulo 10, do versículo 16, a Bíblia vai dizer que tem um memorial. Esse memorial está lá prontinho para apresentar a mim e a você. Mas vamos. Lá ele vai apresentar os meus atos e o seu também. Lá ele vai me acusar, porque o acusador vai estar do lado religioso e o libertador vai estar do outro. Ele descerá, Apocalipse no capítulo 20, do versículo 11 ao 14, ele se apresentará no lugar do trono branco. Aí você vai ver quanta oportunidade ele te deu. Você vai ver, Levácia, quantas vezes ele te livrou da morte. Você vai ver, Levácia, ele vai trazer para você. Quantas vezes ele te livrou. Quantas oportunidades deu você. Mas você há de conta que a morte não existe. Tem pessoas, irmão, que adoram desafiar a morte. Porque aquela prostituta, ela, Levácia, ela quando olhou diante daquela situação, um montão de homens e mulheres com o ferro na mão para acabar com ela na pedra, ela baixou a cabeça e disse: eu estou morta. Ela disse: eu estou morta, eu não vou escapar disso aqui. Jesus comprou a briga dela. Jesus naquele momento comprou a briga dela e assumiu a responsabilidade, porque também poderia ser morto. Não foi porque Deus, Levácia, estava com ele. Mas ele comprou a briga daquela mulher, como comprou a minha também. Quantas vezes Satanás quis me separar? Quantas vezes Satanás quis? Ele continua dando livramento e comprando sua briga. Mas tem uma hora que ele cansa. Tem uma hora ele cansa. Aí você vai ver que ele é não ganho, mas ele se ira também. Mas, ele não ganha se ira, mas ele também se ira. E ali, Levácia, aquela mulher diante daquela situação, Levácia, ela disse assim, ele levantou e disse para eles: aquele que não tem pecado, ele tira essa primeira pedra. E todos levaram a pedra, jogaram fora, e de repente todos foram embora, e ele levanta a cabeça e disse assim: cadê os seus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse: não, nem eu te condeno, mas vai e não peques mais na forma. Vai e não peques mais, porque eu te livrei da morte. Agora, não volte para a sujeira, porque a porta do céu está sempre aberta. Mas a porta do inferno, ela nunca se fecha. Só eu posso fechar a porta do inferno para mim. Mas vocês subestimam a inteligência de Deus, continua subestimando o papai e continua dando lugar a Satanás. Mas ele vai, uma hora Deus permite te laçar. E quando você estiver no colo dele, aí você vai lembrar. Tinha um maluco, tinha um perturbado que ele administrava na segunda-feira. Ele pregava naquele lugar e ele dizia essas palavras, ele não senhor, que o rei está falando agora, porque eu não sou mensageiro do cão. O mensageiro do cão, ele vai dizer sempre olhar para você e vai dizer sempre que você continua da mesma forma. Não, eu vou dizer o contrário. Eu disse para ela: você venha como está, mas não permaneça da mesma forma, querida. Há uma mensagem maluca e perturbada da boca desse desviado, da boca dessa bunda suja, desse teólogo. Ele disse: é só crer. É só crer e tu serás salvo. Só crer seria bom demais. Aí eu creio, continuo me prostituindo, continuo roubando, continuo matando. É tudo que esse desgraçado faz nas igrejas. Ele continua fazendo tudo isso e dizendo que a porta está aberta.
você ou seja, não é o céu para onde eu vou. Esse céu deve ser o céu das trevas que eles estão pregando. O meu negócio é estreitinha, negócio. Lá não entra prostituto, mentiroso, ladrão, enganador, raivoso, irado. Isso é coisa de Satanás, patrão. É marcha. Mas tu quer entrar naquele lugar porque é devedor desse de vergonha e você faz tudo que agrada a tua carne, patrão. E quando você agrada a carne, você está morto, patrão. Você está morto. Quando você vive de agrada a sua carne, você está morta. Você está morto. Porque lá a carne é morte. A carne veio para a morte e o espírito ela veio para a vida. É por isso que a Bíblia diz, no capítulo 5:16, andai em espírito, não cumprirei a concupiscência da carne. É por isso que Pedro, antes de ser liberto, ele estava sempre no cara de Satanás. Ele queria sempre peitar Jesus. Chegou ao ponto, no capítulo 16, no versículo 22, elevar-se Jesus, no versículo 16, a Bíblia diz que Jesus pergunta para todos: quem vocês acham que eu sou? Um diz João Batista, outro diz Elias, outro diz um profeta. E você, Pedro Gonçalves? Ele disse: o Senhor é o Cristo, o Salvador do mundo. E Jesus disse para ele: disseste, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas sim meu Pai. Agora, elogiou ele. Mas é levada a combinação. Mas no versículo 22, Jesus anunciou que ele teria que ir em Jerusalém, padecer e sofrer, e depois seria morto pelos escribas e os fariseus. Eles estão aí. Pedro olhou para ele e disse assim: de maneira Senhor, eu vou permitir isso. Jesus olhou para ele e disse: para trás dele, Satanás, para trás de mim, quem foi que é que vai impedir de Deus cumprir o que deixou determinado para mim fazer? O que tem de medo dando lugar ao diabo é muita gente, mas esse lugar a Satanás não tem nem vez, porque ele acha, o cara quando mente para tirar o que é seu, ele está dando lugar ao diabo. Eles estão dando lugar ao diabo quando ele pega a sua casa, ele pega o seu dinheiro, ele pega o seu carro. Isso é dar lugar a Satanás. Isso é roubo, isso é ladrão, isso é roubo, é roubar as pessoas usando o nome de quem é santo, filho de Satanás. Pastor, você não pode falar assim. Ninguém é que vai deixar minha boca. Você é um diabo bem pequeno. Teria que ser um demônio mais forte, porque o seu demônio é muito pequenininho para fechar minha boca. É um diabo, se você vai acreditar que tem sombra de Pedro foi aonde curar nessa casa do diabo. Eles com mentira de faça a sombra do cão e dizem que a sombra está curando. É enganar besta, verdade? É um bando de cavalo, é enganar idiota, enganar burro, verdade? Olha, irmão, você vai acreditar nessa porcaria? Os caras são os próprios diabos. Você vai acreditar que tem alguma sombra? Tem uma sombra assim. A sombra que está lá é a sombra que eles servem com aquelas oferendas de vela, vela preta e vermelha, frango, bode. É a sombra que passa lá. Eu vou acreditar, eu vou ficar calado diante disso, porque a ovelha não é sua, diabo. A ovelha é de Deus. Toda ovelha é de Jesus. Você, rebaixo, não é pastor. Vocês são bodes, vocês são bodes. Paulo já dizia que vocês são loucos, vocês são bodes. É pior do que louco, é bode. Porque o pastor, ele dá vida pela ovelha, o pastor, ele não está sentado, preocupado com conta, e sentado na cadeira, pedindo dinheiro a ninguém. O pastor está preocupado com as ovelhas perdidas. Vocês não são. Aí vocês têm um título. Você comprou uma carteira pela esquina aí. Essas carteiras aí que limpa a bunda, estão gente. E vocês têm na mão. Porque o servo de Deus não
precisa de documento, ele é o próprio documento. É verdade. Mas aí, levanta, não falta adepto dele, não falta quem acredita nesse Cristo, não falta quem deposita fé nesses lixos. Porque lixo é lixo, porque no tempo de Jesus ele já usava de sagacidade. Aumentou o cinismo na cabeça desse povo. O diabo entrou com força nessas casas do diabo, porque eles deram lugar ao diabo e acham que tudo que eles adquirem na terra, toda essa riqueza que eles acreditam que eles vão morar na lua e que eles estão preocupados em construir um patrimônio na lua, porque o que se fala agora é um planeta que já pode ser habitado na lua. Eles já estão preocupados em construir patrimônio lá para escapar. Eles não são bobos não, eles sabem que não ficará pedra sobre pedra. Eles não são bobos não, mas eles estão procurando meio de escapar da condenação. É impossível, meu caboclo, é impossível, Cabo Velho, de você escapar da condenação. Mentirosos, ladrões, enganadores, aborrecedores de Deus, é impossível tu escapar da condenação. É impossível você escapar da condenação. Você pode, Salmo 139, primeiro 10, você pode estar no alto, além do céu, dos céus, ele está te vendo. Você pode estar embaixo da terra, numa grande profundidade, ele também está te vendo. Você pode estar no marzão, a grandes profundidades embaixo do mar, mas ele também está te vendo. Ninguém escapará do julgamento, meu irmão. Ninguém vai escapar do julgamento no grande dia. Esse julgamento vai ser todos nós pareceremos diante do tribunal para prestar essa conta. E se você está vivendo essa situação, você tem a oportunidade de fugir. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que confessa seus pecados e veja, alcançarão de Deus a misericórdia. Escapa comigo esse povo. Deixa de estar usando o nome de Deus, usando essa palavra para seu enriquecimento ilícito. Você já viu alguém levar alguma coisa para o cemitério? Você já viu alguém levar uma fortuna para o cemitério? Irmão, um dinheiro ilícito, ele gera confusão. Olha a bagunça só que está na família do Bozo. Olha a bagunça desgraçada. Olha a bagunça elevada que ele arrumou na vida dele. Aí vem falar a justiça, desgraçado. Bota a espada com força. Deus está usando você, Moraes, meu amigo Moraes. Eu tenho orado por você, porque Deus tem mandado orar por você, porque grande tem sido a luta, mas Deus tem usado você com uma mão forte para frear esses demônios. Continua usando, porque você está sendo sustentado pela minha oração. Vai para ver? Aí, pastor, vai chegar para comer aí, meu. Naquele grande dia vai ter muita surpresa. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Naquele grande dia vai ser um desespero. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ela é fácil. Preste bem atenção. Não subestime Deus. Não subestime Deus. Porque Deus não é burro nem ignorante. Deus é sábio. Deus é o dono da sabedoria. Se vocês acham que vocês com essa ladruice nos altares de Satanás está enganando Deus, vocês estão muito enganados. Vocês, pior que eles não assumem quem eles é, pior que eles se escondem no altar para escapar das autoridades da terra, mas de cima ninguém escapa. Mas bom, amado Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, elevá-se, eu louvo e te agradeço.
agradeço, ó Deus, ó Pai, porque tem muito homem nervoso, mulher nervosa, homens batendo mulher, mulher usando a autoridade contra o homem, tudo na cara, tudo na igreja, mas não são libertos, não tem caráter de libertação. Essa palavra é para te libertar, diabo. É para libertar essa palavra, para na ver do diabo, na ver de Satanás, para libertar esses caras grossos, esses homens que estão na igreja, tem várias armas na mão, tem uísque de casa, tem tudo, dando lugar a Satanás. Agora se liberta disso. Aproveita o tempo, aproveita o que você ouviu hoje e entra nessa fala e pede a Deus para te libertar disso. Porque senão, o grande dia vem aí. Não está longe não, porque nós estamos diante de tanto acontecimento que não está muito longe. Automaticamente, para não atingir, você ficar fora daquela cidade. Você irá morar em outra cidade, que lá é fogo e ranger de dentro. Eles estão dizendo que não existe mais inferno por aí, não existe diabo, não existe inferno. Eles perderam a vergonha completamente. Chegam a dizer que não existe mais Satanás, não existe inferno. Olha, irmão, o próprio Jesus, antes de ressuscitar, ele desceu lá no fundo do inferno e foi pegar para as almas que estavam presas. Irmão, aí eu vou ficar não vou não, porque eu sei, os anjos da cama e os cristãos lá, e eu sei o Deus que eu sigo, ninguém pode fazer nada comigo, por isso, Deus, ó Pai, as pessoas comigo estão admiradas pela palavra, porque traz um transtorno grande, são palavras que ele não sabe administrar, mas é pela revelação de Deus, mas dá sabedoria e entendimento a você. Por isso, Deus, ó Pai, muito obrigado por tudo. Seja conosco e nos dê vitória. Em nome de Jesus. Bate palma, igreja.